Iniciei a gravação aqui. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa primeira aula da oficina de semiologia do abdômen. Vocês estão percebendo que o exame físico é uma parte importante, né, do curso de medicina. A gente sempre faz esse apelo no início, que a semiologia médica, na verdade, é a confluência de tudo que a gente tem aprendido do ciclo básico. É a união das coisas, tentar fazer um link, tentar entender a fisiopatologia, tentar entender as queixas que o paciente tem, fazer uma correlação dos sintomas com a fisiopatologia. E agora a gente vai começar a fazer a correlação dos sinais, ou seja, as alterações que o paciente traz no exame, também com a fisiopatologia, ou seja, com todo aquele conhecimento, aquele acervo que a gente aprendeu no ciclo básico. Então, a gente sempre faz esse apelo ao aluno que a semiologia médica é um conhecimento que a gente vai usá-la para toda a vida. Apesar de a gente aprender muito no início do curso, né, o que a gente aprende aqui não tem um interesse imediatista somente de passar de período ou então de atravessar no internato. Tudo que a gente aprende aqui nos livros de semiologia é a vivência do médico diariamente, né? Desde ver uma frequência respiratória, a gente está passando nesse período aí de epidemia do Covid, como a gente tem visto e constatado diariamente que o conhecimento do exame físico é o determinante ali para o prognóstico do paciente, né? A avaliação do paciente com Covid, não sei se vocês tiveram essas informações, ou algum outro professor, mas a gente tentar classificar como síndrome gripal, né, ou síndrome aguda respiratória grave, o que inicialmente vai nortear o médico é a anamnese, é o exame físico, principalmente o exame físico. E exame físico seria o quê? É ver a frequência respiratória, ver se o paciente tem alterações na ausculta pulmonar, né, ver a PA do paciente, se ele está com hipotensão. Então, são coisas simples do exame físico e que sempre estão norteando na vivência do médico. Então, tudo que vocês estudarem aqui, isso não vai ser perda de tempo. Na verdade, isso é um investimento para o futuro de vocês, né? E a gente está falando isso que a semiologia do abdômen, a gente sabe que é um conteúdo muito grande, é um conteúdo muito denso. A gente sabe disso, então, assim, a gente está usando essa plataforma agora para ensinar. A gente vai querer o retorno de vocês, porque a gente tem consciência que é muito conteúdo. A gente vai tentar passar o mais devagar possível. E por exemplo, a semiologia do abdômen, quem trabalha em emergência, em avaliação do paciente com abdômen agudo, com dor abdominal aguda, usa diariamente isso, né? Então, assim, é um apelo para vocês investirem o tempo estudando semiologia, que isso não vai ser perda de tempo, vocês podem ter certeza disso. Uma outra coisa que a gente gostaria de falar, nessa parte inicial, é que não se aprende exame físico somente vendo outra pessoa fazer, né? Não se aprende o exame físico lendo um livro, e a gente sempre faz a analogia com o aprendizado de aprender a dirigir um carro, ou aprender a dirigir um instrumento. Ninguém toca um instrumento, né, somente vendo a outra pessoa tocar, ou lendo no livro como é que se toca. A mesma coisa, dirigir um carro, né? Ninguém aprende a dirigir um carro somente lendo as leis de trânsito, ou sentando do lado de uma pessoa. A gente toca um instrumento e dirige um carro realmente dirigindo e tocando, ou seja, tendo essa experiência. E isso tem bases neurológicas, ou seja, do aprendizado. Você começa a dirigir bem quando você automatiza o ato. Ninguém dirige pensando, agora eu vou frear o carro, agora eu vou passar a segunda marcha. Isso acontece de coisa automática, tanto é que você consegue fazer outras coisas. Consegue conversar, consegue prestar atenção no trânsito que está ocorrendo. Um instrumento musical é a mesma coisa. A pessoa consegue tocar a primeira música quando ele automatiza o ato. E o exame físico é exatamente a mesma coisa. A gente não raciocina quando está fazendo o exame físico, é uma coisa automática, do início ao fim. A gente tem um médico, ele tem um roteiro, e ele faz lá da ectoscopia, cabeça e pescoço, até o exame neurológico se precisar. O raciocínio que o médico faz é tentando fazer correlação
com o que ele está sentindo, com o que o paciente trouxe de anamnese, né, que é o raciocínio clínico. Agora, a semiotécnica, isso que eu estou querendo passar para vocês, a maneira de como fazer, isso é automática. E só se aprende isso fazendo. Por isso que essa parte da disciplina, ela é teórico-prática, né? Ou seja, é a oportunidade de fazer oficina que, na disciplina de vocês, é um aluno examinando o outro. É nesse momento, quando vocês estão examinando, mesmo errando, mesmo tendo dúvida, é nesse momento que vai começar o aprendizado de vocês. Por isso que é a minha preocupação aqui, que vai ser importantíssimo depois do que a gente conversar aqui sobre semiologia do abdômen, a gente precisa ter esses encontros, né, práticos da oficina propriamente dita, porque é nesse momento que vocês vão começar a aprender o exame físico, que vai aparecer as dúvidas, para a gente corrigir a técnica, ou seja, o como vocês vão fazer. Ok? Então vamos lá. Vamos começar o conteúdo. Vocês viram, eu não sei, vocês escrevem para mim, por favor, de que oficina vocês estão vindo? Eu acho que não é de cardiovascular. Ah, é de cardiovascular? Ah, ok. Então com a professora Andréia, né? Então, assim, vocês viram na cirurgia de cardiovascular que o exame físico ele tem os seus tempos, né? Ou seja, no cardiovascular a gente faz a inspeção, a gente faz a palpação e fazemos a ausculta. Esses são os tempos do exame físico. Na oficina do abdômen, a gente também começa com a inspeção, como na maioria dos segmentos. A gente faz a gente faz a ausculta e depois fazemos a percussão e palpação, ou palpação e percussão. A gente, em momento oportuno, a gente vai falar o porquê que a palpação ela precede a palpação e a percussão. A gente vai falar no momento oportuno. E a palpação e percussão, eu gosto de fazer a palpação antes da percussão e lá na frente também, em momento oportuno, a gente vai explicar o porquê. Antes da gente começar, então, o exame físico, propriamente dito, pela inspeção, vocês já devem ter visto a abordagem inicial do paciente, né? A abordagem inicial do paciente é como, primeiramente, o médico vai se localizar, ou seja, vai estar diante da maca. Vocês sabem que a gente fica do lado direito do paciente sempre, né? No exame do abdômen, não vai fugir dessa regra. O médico precisa estar do lado direito do paciente. Vai ter momentos excepcionais que vai ser necessário abordar o paciente do lado esquerdo, só que esses momentos vão ser feita a observação no ponto do exame físico que a gente estiver falando. O exame físico, a gente vai se colocar do lado direito do paciente e vai ser importante a gente expor o abdômen, né? Aí que eu queria fazer essa revisão com vocês, porque o abdômen, ele tem o seu limite. Deixa eu passar aqui o próximo slide. O abdômen ele tem seu limite. Normalmente a gente considera o limite do exame físico do abdômen debaixo do que a gente chama rebordo costal até a crista ilíaca, né? O exame do abdômen ele vai comportar esse espaço. E aí a gente precisa, antes de começar a conversar, a falar de exame físico, lembrar ou recordar os quadrantes, né? Então, vocês estão vendo a setinha do mouse? Não sei se vocês conseguem ver a setinha do mouse. Não? Deixa eu ver se eu consigo... Ponteiro. E agora? Consegue ver? Agora tem que ser a mãozinha. Ok. Então, beleza. Então, o abdômen, ora a gente vai visualizar esse abdômen com 9 quadrantes, e em alguns momentos do exame físico, a gente vai visualizar o abdômen com 4 quadrantes, né? Então, vamos recordar aqui como é que a gente divide semiologicamente essa topografia do abdômen. A gente está vendo aqui na mãozinha, ó, os hipocôndrios, direito e esquerdo. Abaixo, o flanco direito e esquerdo. E embaixo, a fossa ilíaca direita, fossa ilíaca esquerda. Aqui no meio, a região do epigastro, mesogastro ou região periumbilical, também pode ser dita assim,
e o hipogastro ou região suprapúbica. Então, quando a gente divide o exame físico, o abdômen em 9, a gente usa a nomenclatura do quadrante, por exemplo, para poder descrever e para poder localizar as alterações. Então, por exemplo, ninguém vai descrever um exame físico assim, o paciente tem dor debaixo da costela, dor, palpação superficial em volta do umbigo. Não é assim que se descreve. Quando a gente descreve usando a nomenclatura de quadrante. Então, o paciente tem dor na palpação profunda em fossa ilíaca direita. O paciente apresenta lesão hipercrômica na região do epigastro. A gente vai usar essa nomenclatura de quadrante. Agora, vai ter uma fase do exame físico, a gente vai falar, que é a ausculta, à frente, que a gente divide o abdômen em 4. Então, fica mais fácil ainda. É o quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito e quadrante inferior esquerdo. Lembrando que o meio dessa divisão é a própria cicatriz umbilical. Ok? Então, assim, quando a gente se aproxima, então, do paciente, né, faz a abordagem para fazer o exame físico do abdômen, a gente está do lado direito e temos que, quando olhar para o abdômen, visualizar esses 6 quadrantes. Então, muitas vezes, vai ser preciso a gente pedir para o paciente desabotoar a calça, né? Por quê? A calça abotoada, ela está, na verdade, ela está velando o andar inferior do abdômen. Até, muitas vezes, aquela vestimenta feminina que retornou na moda, que é muito mais em cima, né? Isso voltou à moda agora. Então, assim, esse tipo de calça, por exemplo, às vezes fica em cima do umbigo. E isso não tem como examinar o paciente dessa maneira, né? Então, é importante a gente lembrar de pedir para o paciente, às vezes, desabotoar a calça e a gente precisa expor esses 9 quadrantes que vêm aqui da região do rebordo costal até a região da crista ilíaca. Ok? Fazemos então essa introdução, vamos começar com a inspeção. O abdômen, gente, ele normalmente é classificado como um abdômen atípico, ou seja, ele não tem nenhuma das tipias que a gente vai falar agora aqui. Isso é a descrição normal do abdômen, o abdômen atípico. Ele é atípico, só que, assim, pode haver algumas alterações que a gente vai conseguir perceber na inspeção. A inspeção, normalmente, a gente faz olhando para o abdômen, a gente faz olhando de cima para baixo, né? E às vezes a gente precisa tangenciar esse abdômen para ver algumas alterações que a gente vai falando aqui enquanto a gente vai falando na inspeção. Então, o primeiro item do exame físico é a inspeção. A inspeção, ela pode ser dividida em estática e dinâmica, né? A inspeção estática é o que a gente vai começar a falar, e a inspeção dinâmica nós vamos falar no final, que é quando a gente pede o auxílio do paciente. Na inspeção, então, estática, uma das coisas que a gente vai ver são alguns tipos de abdômen que o paciente pode ter alterado. O primeiro que nós vamos conversar aqui é o abdômen do tipo globoso. O abdômen globoso, como a gente está vendo aqui, é um aumento abdominal importante. A gente está vendo também que esse aumento ele é de forma homogênea, né? E em que tipo de paciente a gente pode encontrar esse tipo de abdômen? Por exemplo, a ascite, né? E aí, todas as doenças que causam ascite. Esse abdômen vai ser às custas de líquido ascítico, né? E vai ter essa configuração. Algumas neoplasias, talvez, por exemplo, câncer do tipo mioma uterino, vai ter um aspecto que até na paciente confunde, a gente acha que ela está grávida, né? Pode dar esse aspecto também homogêneo, mas as alterações de neoplasia são mais frequentes em outros tipos que a gente vai ver na frente. Uma outra situação que a gente pode ver o abdômen globoso, por exemplo, é a questão da obesidade. E falando de obesidade, a gente precisa falar aqui, refletir um pouco sobre esse tema, porque a obesidade ela pode ser por causa de acúmulo de gordura na parede do abdômen, que isso vai dar um outro tipo de abdômen que a gente vai ver mais na frente, né?
E a obesidade pode ser às custas de acúmulo de gordura em volta das vísceras, né? Quando ocorre esse tipo de situação, a gente até chama que o paciente tem uma obesidade visceral. E por que é importante a gente avaliar isso? Porque a obesidade visceral, em contraponto com a obesidade parietal, que é acúmulo na parede, né? A obesidade visceral é aquela obesidade que está relacionada com a doença plurimetabólica, né? Que está relacionado com aquele aumento de risco cardiovascular, aumento de risco do paciente ter infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, né? Está presente na síndrome plurimetabólica, então, assim, pode estar relacionado com hipertensão arterial, paciente diabético, paciente dislipêmico. Então, a gente já começa a avaliar o paciente, por exemplo, que vai na consulta, a gente percebe que é um paciente que tem problema de colesterol, um paciente obeso, na inspeção do abdômen a gente já começa a perceber isso. A gente pode ver a medida da circunferência abdominal, vocês sabem que é uma medida antropométrica importante para avaliação da obesidade, fazer o cálculo do IMC, né, o peso com altura, e na inspeção do abdômen, a gente vai ver esse tipo de abdômen aqui. O abdômen relacionado com a síndrome plurimetabólica é esse abdômen globoso. Se a gente, mais para frente, a gente falar de palpação, é um abdômen tenso, né? É o que a gente chama-se popularmente daquela barriga de chope, né? Ou seja, é aquele abdômen tenso e abdômen homogêneo, grande, às custas de depósitos de gordura em vísceras. Então, são as duas situações mais importantes que a gente pode refletir aqui sobre o abdômen globoso. É o abdômen ascítico, que é às custas de líquido, e o abdômen do obeso, né? Do obeso relacionado à síndrome metabólica, da obesidade visceral. Em contraponto a esse abdômen, a gente tem o abdômen avental. O abdômen avental, então, é aquela segunda situação que a gente estava falando de obesidade, só que agora é obesidade parietal, porque o acúmulo de gordura aqui não está dentro do abdômen, ele não é intra-abdominal. Na verdade, ele se acumula na parede, né? E essa obesidade aqui, que é muito frequente o estereótipo da mulher idosa, né? Mulher acima de 70 anos, né? Que vai tendo acúmulo de gordura, esse tipo de obesidade não tem relação, né, com a síndrome plurimetabólica, não tem relação, então, com aumento de risco cardiovascular, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico. É uma obesidade, na verdade, muitas vezes, da fisiologia do próprio envelhecimento. Ok? E ele é chamado de avental, pendular ou pitótico, né? Por causa de, lateralmente, às vezes, se for muito intenso, muito grande, assume essa postura aqui. Em contraponto, também ao abdômen globoso, temos o abdômen batráquio. Aí aqui a gente já vê algumas diferenças, porque o abdômen batráquio, quando comparado com o globoso, a gente vê aqui que é um crescimento heterogêneo, não mais homogêneo, né? Esse tipo de abdômen, ele é o característico do abdômen neoplásico, né? Ou seja, de causas malignas, né? É muito triste quando a gente chega a ver um paciente com um abdômen assim, porque são pacientes que vão ter neoplasias em estágios avançados, né? E é o que a gente não quer. Toda a política de saúde, na verdade, é a política do rastreamento, né? A gente tentar atuar na prevenção, né? Ou atuar pelo menos no diagnóstico precoce. A gente não quer pegar o paciente nesse estágio aqui. Então, normalmente a gente pode encontrar pacientes assim, apesar de todo o problema que o SUS tem, são pessoas que realmente não tiveram acesso, né, ao sistema de saúde, acesso ao diagnóstico precoce, né? Então, nós vamos ver situações assim, talvez, a gente sabe que o Brasil, ele é um país heterogêneo, né? Ou seja, ele tem IDH em alguns lugares de Suíça, em outros lugares de Somália, né? Então, talvez nessas regiões, rincões aí do país, onde o Sistema Único de Saúde não tem construído uma rede que vai de primário, secundário e terciário, né? A gente começa a encontrar pacientes desse nível aqui, ou seja, pacientes que não tiveram a oportunidade de ter o seu diagnóstico em estágio inicial da doença maligna. Então, normalmente são cânceres de intestino, né? O adenocarcinoma de cólon, o adenocarcinoma gástrico, o hepatocarcinoma,
Muitas vezes, todos esses cânceres eles dão metástase para o peritônio, então tem metástase peritoneal, né? É a realidade desse tipo de paciente aqui. Outro slide. Esse tipo de abdômen aqui, que a gente chama de escavado, é uma situação, obviamente, também que a gente não quer encontrar. Se a gente for pensar em realidade de saúde pública, ou realidade social, por exemplo, de país africano, subsaariano, a gente pode encontrar são aqueles pacientes esquálidos que têm, na verdade, a síndrome consumptiva em estágio avançado, né? Aquelas desnutrições graves, o kwashiorkor, o marasmo, né? São o paciente, por exemplo, também neoplásico, o paciente que tem câncer em estágio avançado, aquilo que a gente chama de fora de possibilidade terapêutica, né? Que tem um estágio consumptivo também avançado. Esse tipo de realidade a gente pode encontrar aqui no Brasil. A desnutrição, não, né? Graças a Deus, a desnutrição, mesmo nos lugares mais remotos do país, fica mais difícil a gente encontrar com toda a política de segurança alimentar que existe do Ministério da Saúde. Mas o paciente que tem estágio avançado, né, que está em cuidados paliativos, né, às vezes foi para casa para ter uma qualidade de morte mesmo, junto da família, né, com assistência multidisciplinar, esse é um tipo de realidade que a gente pode ver. Antigamente, e aí a gente fala assim em décadas de 80, com a descoberta do vírus do HIV, né, muitos pacientes em estágios mais avançados da infecção, já tendo doenças oportunistas, chegavam também a esse estágio aqui, numa época que não existia o tratamento, né? O chamado TARV, que é a terapia antirretroviral. Então, isso aqui era uma realidade, era o estereótipo do aidético, vamos dizer assim, entre aspas, né? Que, graças a Deus, aqui no Brasil, isso foi combatido e com vitória. A gente vê hoje, na verdade, o paciente HIV, hoje não, já há bastante tempo, o paciente tem uma vida laboral, uma vida social, uma vida afetiva completamente normal e ninguém suspeita, né, que o paciente é o soro positivo, é o HIV positivo, que a terapia antirretroviral é um sucesso e ela é fornecida pelo SUS. Ou seja, tem um programa desde lá do Ministério da Saúde, secretarias estaduais e municipais, é uma linha de cuidado dentro do SUS, que começa desde a atenção primária, ofertando não só a medicação, mas também os exames, a carga viral, o CD4, que são importantes para ficar monitorando a eficácia terapêutica. E, surpreendentemente, vou fazer até um parênteses aqui, já que a gente está falando do paciente com síndrome consumptiva avançada e a idética, a gente teve uma manifestação do governo federal, acho que foi no final do ano passado, querendo modificar esse programa, né? Esse programa do HIV, dizendo que o dinheiro do contribuinte não poderia ser dado para esse tipo de paciente. Uma situação, uma colocação bem equivocada, que ainda bem que o Ministério da Saúde não colocou para frente, porque o tratamento do paciente HIV, na verdade, é muito melhor você tratar esse paciente e deixar esse paciente com a carga viral indeterável, com um paciente com uma vida laboral, social e afetiva normal. Isso eu estou falando em relação à economia da saúde, né, já que estava sendo discutido o uso do dinheiro do contribuinte, do que não fornecer esses subsídios para o paciente, ou seja, o laboratório, CD4 carga viral e o TARV, que é a terapia antirretroviral, e esse paciente começar a apresentar infecção oportunista e dar entrada nas emergências dos hospitais, né, com neurotoxoplasmose, com pneumonia por pneumociste carine e outras doenças oportunistas que vão custear o sistema, sobrecarregar o sistema de saúde de maneira talvez não antes vista, ou seja, o diária de emergência, diária de CTI, diária de enfermaria, que são doenças que têm tratamento, na verdade, com o paciente internado. Então, assim, até do ponto de vista ético, não vou nem discutir a questão ética e a questão da infectologia, da saúde pública, mas até do ponto de vista da economia de saúde, isso é uma decisão completamente equivocada. E ainda bem que o Ministério da Saúde ignorou essa situação
e o programa ainda continua aí robusto, e a gente espera que continue funcionando para sempre, né? Porque, inclusive, não são, esses pacientes não são só vistos por infectologista. O médico de família, lá da atenção primária, né, ele acompanha esses pacientes, né? E a gente não quer encontrar nunca mais situações como essa aqui, abdômen escavado. É uma vitória do SUS, e o Brasil, com relação ao paciente HIV, ele é exemplo para outras regiões do mundo, né? Às vezes até exporta medicamento, exporta expertise de programa, de política de saúde para outros países, como países africanos, por exemplo, que lá é uma realidade muito triste, inclusive transmissão vertical do HIV. Então, isso aqui é um orgulho do SUS, o programa de HIV e de tratamento ao paciente que convive com o vírus. Vamos fechar o parênteses aqui e vamos continuar nossa aula. Ok, então assim, a gente viu os tipos de abdômen e a inspeção continua, gente. A inspeção tem outras alterações. A gente está lembrando aqui, eu devia ter falado isso na introdução, que a oficina de abdômen a gente vai usar como, vamos dizer assim, como modelo, como protótipo, as doenças que causam o abdômen agudo. O que seria o abdômen agudo? O abdômen agudo é uma síndrome, né, de uma pleiade de patologias, de doenças, que vão dar uma dor abdominal de evolução de algumas horas, que é a dor abdominal aguda. E esse tipo de paciente, normalmente é um paciente de sala de emergência, né? Então, é uma pleiade de patologias muito grande. E por que a gente usa o abdômen agudo como modelo, como exemplo? Porque muitas alterações do exame físico do abdômen, muitos sinais, né? Vocês devem ter visto na oficina cardiovascular já alguns sinais. A semiologia, ela usa desse recurso de identificar sinais característicos, porque os sinais característicos, eles podem ser, eu vou escrever aqui no chat essa palavra, patognomônico. Já escutaram falar nessa palavra? Patognomônico, tem um acento circunflexo ali no mo. Que, na verdade, o que é o patognomônico? É quando ela é exclusiva, né? Ou quase que exclusiva de uma doença. Então, isso para o raciocínio clínico é importantíssimo. É decoreba? Tem muita coisa para memorizar? Eu concordo que sim, né? E, infelizmente, muitos sinais, inclusive, são nomes de médicos do passado. E aí fica um catatal de coisa para memorizar. Eu até concordo que sim. E a gente tenta até aqui inserir esses sinais no contexto da oficina para facilitar aí o aprendizado. Só que qual é a importância disso? Porque se você consegue identificar um desses sinais, e se por trás desse sinal ele é patognomônico em algumas situações, ou às vezes exclusivamente de uma doença, pronto, você pega um atalho para o diagnóstico final, que é o objetivo principal do atendimento médico, né? O principal não, o objetivo primeiro é você diagnosticar. Você pega um atalho para o diagnóstico final. Então, por isso que é importante a gente conhecer esses sinais. E na inspeção do abdômen, já tem alguns sinais característicos que a gente pode falar, que é o sinal aqui de Cullen e de Gray-Turner. Então, para a gente entender o que é o sinal de Cullen e Gray-Turner, vamos falar rapidinho um pouco sobre o abdômen agudo. Eu até sugiro a vocês ler um pouco sobre esse tema nos livros, talvez livro de emergência, não sei se vocês vão ter acesso, a gente poderia até passar um depois por PDF, mas isso deve ter nos tratados de medicina interna. Ler um pouco desse tema, mas com o foco de ler sobre epidemiologia, sobre sinais e sintomas, principalmente, né? Não precisa ler sobre diagnóstico de imagem complementar e tratamento. Na fase do curso de vocês, que é o quarto período, não precisa se dedicar a isso, mas pelo menos conhecer as doenças, a classificação de abdômen agudo e conhecer as doenças dessas classificações com as suas apresentações clínicas. Eu acho que seria importante vocês fazerem uma revisão rápida disso. Aqui, que tipo de abdômen agudo a gente está falando? A gente está falando do abdômen agudo, que é a pancreatite aguda. Então, os abdômenes agudos, entre deles tem as causas inflamatórias, que é apendicite, colicistite, diverticulite, ou seja, são todos pacientes que vão entrar na sala de emergência com uma dor abdominal aguda, ou seja, de evolução de algumas horas, e dependendo da patologia, pode ter alguns sintomas e sinais característicos. No caso da pancreatite, normalmente o paciente ele entra com aquela chamada dor em barra, né, em abdômen superior.
O paciente pode ter diarreia, às vezes com esteatorreia, já que o pâncreas ele é responsável, né, pela digestão. O paciente pode ter náusea, pode ter enjoo, pode ter febre. Só que se não houver, ou se a evolução dessa pancreatite for muito rápida, a víscera começa a entrar em colapso. Então, ela pode entrar numa fase de necrose, e quando ela entra em fase de necrose, ela pode causar hemorragia. É o que a gente chama de necrohemorrágica. Então, a pancreatite necrohemorrágica é um estágio avançado, tem um delta T aí, é um estágio mais avançado da pancreatite aguda. Ok? Então, o que acontece? Quando chega nesse estágio, onde já há hemorragia, e aí hemorragia do pâncreas, lembrando que ele é uma víscera retroperitoneal, vai ser para a cavidade peritoneal mesmo. Quando ocorrer essa fase de hemorragia, pode acarretar isso aqui, ó. Vocês saberiam dizer que lesão elementar de pele são essas que a gente está mostrando? Alguém sabe? Essas lesões elementares de pele aqui, elas são equimoses. Ou seja, é quando o extravasamento sanguíneo de algum lugar que começa a comprometer a derme, a hipoderme e a derme. Né? Então, são equimoses. Só que, veja, essa equimose aqui, ela, mais ou menos, ela está numa região que a gente pode dizer periumbilical, indo para a suprapúbica, mas ela é periumbilical. E essa outra figura do lado, ela está principalmente em região de flanco. Esse aqui são, respectivamente, os sinais de Cullen e sinais de Grey Turner. Então, vejam só, gente. Você está com um emergencista, né, num hospital grande, de uma grande emergência. O paciente entra com essa história, com náusea, vômito, dor abdominal, de evolução de algumas horas. Ele fala até que a dor é mais no abdômen superior. E aí, depois dessa história rápida, que a emergência é um atendimento mais dinâmico, dor abdominal é mandatório a gente fazer o exame físico do abdômen. E ao expor o abdômen do paciente, tentando visualizar os 9 quadrantes, a gente se dá de cara com uma dessas duas lesões ou as duas. Ou seja, sabendo que já foi feito um diagnóstico sindrômico de abdômen agudo, né? E sabendo que o abdômen agudo tem uma gama imensa de patologias, ao identificar num paciente com abdômen agudo essas alterações aqui, a sua suspeita diagnóstica vai lá para o final. Ou seja, pensar que o paciente está numa situação de pancreatite necrohemorrágica. É claro que você vai precisar confirmar aí com o exame, normalmente faz TC de abdômen, todo paciente com suspeita de abdômen agudo, mas vocês percebem, o atalho para o diagnóstico final já começa a aparecer aí. Ou seja, é um paciente que, se você está pensando em pancreatite necrohemorrágica, já tem que estar ciente que é uma doença que já está num estágio mais avançado. Então as coisas têm que correr. Né? Tem que ter uma avaliação do cirurgião mais rápido, se você está como clínico. Né? Você tem que fazer a intervenção que a pancreatite necrohemorrágica precisa ver como é que está o hematócrito desse paciente, se ele está sangrando, se ele vai ter choque hipovolêmico, se você vai ter que repor volume com hidratação venosa, se vai precisar de concentrado de hemácia, ou seja, isso tudo começa a passar na cabeça do médico, somente porque ele viu o sinal de Cullen e o sinal de Grey Turner. Então, tá aí a importância, a gente sabe que é muita coisa para memorizar, né? São muitos sinais que a gente vai ver nessa oficina, mas a gente vê a importância prática aí quando a gente está diante de um paciente com dor abdominal aguda. E não deixar passar isso aqui desapercebido. Fazer uma investigação de abdômen agudo normal, como se fosse para qualquer paciente que não fosse pancreatite necrohemorrágica. Diante de um quadro desse no exame físico, né, a gente nem fez a palpação, não fizemos ausculta, nada. Só diante de um quadro desse aqui, o sinal vermelho já acender na cabeça do médico. Ok, gente? Vamos continuar aqui na inspeção. Até agora aqui, vocês querem perguntar alguma coisa? Pode ser pancreatite e mais o quê? Não, na verdade, o sinal de Cullen e Grey Turner, ele é sempre relatado na literatura como patognomônico mesmo da pancreatite, deixa eu escrever aqui, pancreatite necrohemorrágica
Só desculpa que eu não vou botar acento, tá? Porque eu tô no Mac aqui e o acento às vezes fica difícil de botar. Pancreatite necrohemorrágica. Então, patologicamente falando, é uma fase mais avançada da pancreatite aguda. Ok? O aparecimento você deve estar se referindo, Kaique, das lesões cutâneas, né? Então, como a gente estava falando que é uma fase necrohemorrágica, o que acontece na pancreatite necrohemorrágica? Vai ocorrer hemorragia para a cavidade peritoneal. Essa hemorragia para a cavidade peritoneal é que vai justificar o aparecimento das equimoses. Ok? Ok. Então vamos lá, vamos passar para o próximo. Isso tudo que a gente está falando é inspeção, ok? Então, outro item da inspeção estática é a gente perceber a presença de circulação colateral. O que seria circulação colateral? Circulação colateral, na verdade, são vasos e, na verdade, são veias, né? São veias que vão aparecer de forma, às vezes, tortuosas, calibrosas, na parede do abdômen. Então, o aspecto, não sei se vocês já viram pacientes com varizes de membros inferiores, aquelas varizes calibrosas. Imagine uma situação dessa na barriga. A gente vai mostrar fotos aqui depois mais para frente. É isso que é a circulação colateral. Circulação colateral, qual seria a explicação, então, fisiopatológica? Pode ocorrer por causa da obstrução intrínseca do vaso. E falando de circulação colateral em abdômen, que vasos que a gente vai estar pensando? Vai ser na veia porta e a veia cava inferior. Então, podem ocorrer obstruções intravascular ou compressão extrínseca do vaso. E o que seria, então, uma obstrução intrínseca? Obstrução poderia ser um trombo, por exemplo. Uma trombose de veia porta, por exemplo. Né? Existe uma doença chamada síndrome de Budd-Chiari. Síndrome de Budd-Chiari, que não é uma doença comum, é uma doença mais rara, mas pode haver trombose da veia porta. Quando ocorre isso, o paciente pode apresentar circulação colateral. Outra situação, então, a outra explicação fisiopatológica é a compressão extrínseca do vaso. Compressão extrínseca do vaso poderia ser o quê? Por exemplo, uma massa, um tumor em cólon ascendente, por exemplo, pode comprimir a cava inferior. Se essa massa crescer muito, pode haver uma compressão da cava inferior. Havendo a compressão, vai haver o surgimento da circulação colateral. Semiologicamente falando, a circulação colateral, quando é às custas da veia porta, ela tem uma diferença de quando é às custas da veia cava inferior. O desenho que aparece no abdômen, ela é diferente. Então, essas fotos aqui, eu tirei do livro de Semiologia Médica, eu não lembro se foi do Porto ou do Bárbara Bates, mas a gente vê aqui à esquerda que o sentido do retorno venoso está de baixo para cima. Ok? E no desenho da direita, o sentido do retorno venoso, ele é descrito nos livros como centrífugo, ou seja, ele tem como centro a cicatriz umbilical e está indo para fora. Tem como centro a cicatriz umbilical e está indo para fora. Tem como centro a cicatriz umbilical e está indo para fora. Isso aqui é descrito nos livros brasileiros como cabeça de medusa, ou seja, a configuração que aparece na inspeção como se fosse o cabeça de medusa. E essas duas configurações, então, é o que a gente vai fazer se diferenciar do porta para o cava. Então, o da esquerda, que está o sentido do retorno venoso de baixo para cima, é a circulação colateral do tipo cava. E aí é cava inferior que a gente está falando aqui, ok? E a circulação colateral na figura da direita, ela é do tipo porta. Vamos ver umas figuras. Essa figura foi uma das poucas que eu consegui achar. A resolução dela não é muito boa, não. Mas
Eu não sei se dá para perceber esse desenho da cabeça de medusa, ou seja, a gente vê a cicatriz umbilical no centro e a circulação colateral como se estivesse saindo dela. A outra imagem é a do tipo cava inferior. Então a gente vê as mais calibrosas embaixo, vindo de baixo para cima. Nesse momento, eu explico para vocês, eu demonstro para vocês como a gente consegue identificar essa questão do sentido do retorno venoso, porque a gente está olhando para a barriga do paciente, né? Está fazendo a inspeção, não tem como a gente saber qual é o sentido do retorno venoso. A gente não sabe se está de baixo para cima ou de cima para baixo. Nessa figura, a gente sugere porque as mais calibrosas estão embaixo. Mas existe uma semitécnica para a gente identificar esse sentido. Só que eu realmente não sei como é que eu vou explicar isso numa aula virtual. Então, talvez vocês me perguntem isso quando a gente se encontrar, tá? Presencialmente. Como que a gente faz isso? Ou, na verdade, vocês podem tentar ler no livro, a gente tira a dúvida depois. Mas a gente vai, por exemplo, a gente clica ou aperta 2 pontos da veia e solta um lado, depois solta o outro. Só que isso, eu estou vendo que está sendo difícil explicar por aqui. Eu queria explicar isso mostrando para vocês. Mas, normalmente a gente não faz isso, né? Porque o desenho, a configuração que a gente vê na inspeção fica clara. Sim, o livro de referência, isso está na emenda de vocês, é o Bárbara Bates e o Semiologia Médica e o Exame Clínico do Porto. São esses 3 livros que têm referência para vocês, tá? Aí aqui a gente está falando, então, de veia cava inferior, tá? Porque existe também a circulação colateral de veia cava superior, mas isso faria parte de um exame do tórax, porque a circulação colateral começaria lá em cima, ela é o contrário da cava inferior, ela é de cima para baixo, pegando a maior parte do tórax, mas isso não faz parte do exame físico do abdômen, por isso que a gente não falou de circulação colateral do cava superior. Falando aqui do cava inferior e o do porta, que ele é muito comum. Circulação do tipo porta é comum aparecer em alguns pacientes. Comum não, é comum nas doenças que causam, vamos dizer assim, a obstrução da via porta, é comum aparecer. Porque, infelizmente, as doenças que causam essa situação, elas não são comuns. Por isso que eu não consegui achar uma figura melhor. Vamos continuar aqui. O que a gente pode ver também na inspeção é a pulsação da aorta abdominal. Nós falamos, então, que a gente pode ver alterações dermatológicas, né? A gente pode ver a circulação colateral. Antes a gente viu os tipos do abdômen. Agora a gente pode ver, então, se a pulsação ela é visível. A pulsação, ela normalmente é visível em pacientes emagrecidos e acomete o epicôndrio esquerdo. Deixa eu voltar aquela figura. A pulsação ela pode ser visível, então, no hipocôndrio esquerdo, tá? E pode ser visível no epigastro. E, normalmente, essa pulsação é às custas da aorta abdominal e a gente vai ver no paciente que ele é mais magro, ou seja, é uma situação fisiológica. Agora, se a gente vê a pulsação em região de mesogastro, ou seja, em região periumbilical, isso pode sinalizar ser patológico. Isso pode sinalizar, por exemplo, ser aneurisma de aorta abdominal. Eu estou falando que pode sinalizar, não quer dizer que em todos os pacientes sejam, porque normalmente a pulsação fisiológica a gente vê nesses 2 quadrantes, epigastro e hipocôndrio esquerdo. Se a gente vê exclusivamente essa pulsação em região periumbilical, pode sugerir que o paciente tenha aneurisma de aorta abdominal e até o nosso exame físico tem que ser feito com mais cuidado, né? Uma palpação profunda num abdômen que tem aneurisma tem que ser feito com mais cuidado, né? Sempre existe uma chance de romper. Então, se a gente identificar essa alteração na inspeção, a gente vai tentar constatar a pulsação, uma situação muito fácil de constatar na palpação,
que é uma pulsação que você vai ficar sentindo que é junto com a frequência cardíaca, né? É uma coisa fácil de se perceber, mas ao mesmo tempo, se a gente sabe disso antes, a gente faz um exame físico com mais cuidado. Deixa eu ver aqui. A gente falou, então, de presença. Ah, sim. A gente precisa falar, então, também de alterações no abdômen de cicatrizes cirúrgicas. Quando a gente está fazendo a inspeção, deixa eu voltar para cá. Quando a gente está fazendo a inspeção, a gente pode perceber no abdômen do paciente presença de cicatrizes cirúrgicas, né? Então, por exemplo, se a gente percebe uma cicatriz cirúrgica em hipocôndrio direito, normalmente era uma cicatriz assim, pode ser vertical, pode ser inclinada, vocês acham que esse paciente fez que tipo de procedimento? Se a gente encontra uma cicatriz cirúrgica nesse quadrante, no hipocôndrio direito. Normalmente sinaliza para a gente isso, a colicistectomia. Isso aí. Colicistectomia. O sufixo ectomia em clínica cirúrgica quer dizer a retirada daquela víscera. Então, colicistectomia é a retirada da vesícula biliar. Então, o paciente que apresenta essa cicatriz cirúrgica em hipocôndrio direito, ele é um colicistectomizado. Às vezes ele já deu essa referência, né, lá na HPP, quando a gente está colhendo a história. Mas seria bom a gente confirmar aqui. É claro que falando de cirurgia de vesícula, eu não sou cirurgião, é mais difícil a gente ver esse tipo de cicatriz nas cirurgias mais recentes, por causa da técnica de videolaparoscopia, né? A videolaparoscopia usa como um dos orifícios a cicatriz umbilical e faz um orifício menor, ou mais dois orifícios, às vezes três, mas mais dois orifícios menores, pequenos, às vezes em epigastro, às vezes em flanco, né? Ou às vezes no próprio hipocôndrio, faz assim um triângulo, né? Então são cicatrizes menores. É mais difícil a gente ver aquela que é uma cicatriz, uma linha reta, né? Somente esse tipo de técnica é ainda usado hoje quando é um processo inflamatório infeccioso maior, e aí o cirurgião opta por fazer a cirurgia aberta, né? Lembrando que colicistite aguda, a gente está falando aqui de colicistectomia, foi feito num paciente com colicistite aguda, na maioria dos casos, ou seja, é uma intervenção cirúrgica num abdômen agudo. Colicistite aguda também faz parte do diagnóstico diferencial do abdômen agudo inflamatório, junto com a pancreatite. E a conduta, nesse caso, não é uma conduta medicamentosa conservadora, é uma conduta cirúrgica de fazer uma colicistectomia de emergência, né? O paciente que tem colilitíase, só desculpa aí o acento, colilitíase é diferente de colecistite. Colilitíase é somente a presença de cálculo na vesícula, né? E esse paciente pode evoluir para uma colicistite aguda? Pode. A colilitíase pode ser assintomática? Pode. A colilitíase pode apresentar sintomas, se aquele paciente que come alimento gorduroso, fica enjoado, volta e meia sente dor em hipocôndrio direito, ou seja, uma colilitíase sintomática também pode. Aí, normalmente, é feita uma cirurgia eletiva, né? É programado uma cirurgia para retirada da vesícula, ou seja, da colicistectomia. E a colicistite aguda é uma intervenção cirúrgica de emergência, por ser um abdômen agudo. Outros tipos de cirurgia. Se a gente encontra, então, uma linha parecida na fossa ilíaca direita, que tipo de procedimento esse paciente fez? Isso, apendicectomia, né? Que é a localização, apesar de ter algumas variações anatômicas, a grande maioria dos pacientes é na fossa ilíaca direita, né? Uma linha horizontal no hipogastro. Essa linha horizontal no hipogastro normalmente foi feita uma cesariana, né? Essas cicatrizes às vezes têm uns nomes, mas a gente não vai se atentar aqui não. Então, enfim, assim, existiu antigamente a chamada chifo pubiana, ou seja, vinha do apêndice tifoide ao pubis. Essa é uma técnica operatória antiga, numa época que não existia imagem, né? Então, imagine só, gente, numa época que não existia TC, não existia radiografia, chegar um paciente com um abdômen suspeito de abdômen agudo,
Aí, no caso, era o cirurgião que tinha que avaliar, na maioria dos casos, ele tinha que fazer uma laparotomia exploratória. O que seria isso? É abrir a barriga e ver o que estava acontecendo. Literalmente é isso, né? A laparotomia exploratória, ela até hoje ela é utilizada em algumas situações, mas sempre se precisar fazer a chifre pubiano, né? Então, assim, a gente vai ver pacientes com uma cicatriz dessa, são pacientes idosos, numa época em que existia essa técnica operatória, ou que se fazia, né? Um exemplo de laparotomia exploratória, recentemente, foi com o que aconteceu com o então candidato, né, o presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, ele não foi um abdômen agudo, foi um abdômen em trauma, por causa da faca, a facada que ele levou. E o que aconteceu aí do ponto de vista médico? Tinha que saber o que foi lesado e quais as artérias. Então não tinha tempo de fazer exame de imagem com contraste para saber que a artéria estava babando, porque qualquer segundo aí é uma hemorragia interna que estava indo e evoluindo para um choque hipovolêmico, né? Tanto é que muitos médicos fizeram declaração que quase foi a óbito, ou seja, quase teve choque hipovolêmico e parada cardiorrespiratória. Então, de forma heróica, aí, a equipe de cirurgia vascular, que aí, no caso, a especialidade cirúrgica é essa, né, para tentar achar a artéria, são os médicos que sabem a anatomia vascular toda da região abdominal, que vocês sabem que é muito complexa, para tentar descobrir onde que estava babando e fazer clipsar. E isso foi realmente uma abordagem heróica dos profissionais envolvidos, né? E que parece que tinha seccionado mais de uma artéria, né? E eram artérias importantes. E para fazer isso, teve que fazer do ponto de vista exploratório mesmo. Você abre e, seguindo lá a anatomia, descobrindo o que estava vazando. Então, ele hoje tem essa cicatriz, né? Assim como a gente vê muitos pacientes que passaram por situações semelhantes, vai apresentar essa alteração no exame físico. Então, essa cicatriz, que às vezes fica em um lugar diferente, às vezes fica passando por mais de um quadrante, mas foi aonde, na hora lá, o cirurgião tomou a decisão médica e cirúrgica de fazer a incisão para fazer a laparotomia exploratória, que normalmente hoje em dia é para salvar a vida mesmo. Ok? Então, assim, a gente falou de cicatriz cirúrgica, falamos de pulsação. O que a gente pode falar aqui ainda em inspeção estática, sim, as hérnias. Isso aí, as hérnias. As hérnias que a gente vê no abdômen normalmente são periumbilicais, desculpa, é a hérnia umbilical e as hérnias inguinais. A hérnia umbilical, ela é mais frequente na mulher e às vezes a gente vai ver na inspeção um abaulamento na cicatriz umbilical. Tem pessoas que têm o abdômen protuso, não por herniação, mas às vezes a hérnia, esse é um ponto de fragilidade do abdômen. Vocês sabem que herniação é alça intestinal, às vezes epíplon, que sai por um ponto de fragilidade. No abdômen, os pontos de fragilidade mais frequentes é entre a musculatura reta abdominal, que a gente vai mostrar a figura ali, a cicatriz umbilical e a região do saco herniário. Tá? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu ir lá para frente. Esse desenho aqui, gente. Vamos lembrar da anatomia. Para o exame físico do abdômen, a gente precisa lembrar dessa musculatura reta abdominal. Essa musculatura, às vezes, é um pedra num sapato para quem está examinando, né? Às vezes a gente está achando que está palpando uma massa e está palpando, na verdade, é o músculo reto abdominal que está fazendo confundir a gente. Então, vamos lembrar sempre desse músculo, da reta abdominal. E o que acontece aqui? Às vezes pode haver uma fragilidade entre o músculo, que a gente chama de diátese. Diátese é afastamento, tá? Diátese. Opa. Diátese. Diátese é o afastamento da musculatura, da musculatura reta abdominal. Isso ocorre de forma fisiológica, normalmente é o quê? Na gestação, né? Na gestação a musculatura se afasta para poder o útero gravídico crescer. E na fase do puerpério, ou seja, pós-parto, o útero está
voltando ao tamanho original, e o certo é essa musculatura se recompor. Às vezes não ocorre no tempo previsto, então às vezes pode haver uma fragilidade nessa região e o conteúdo intraabdominal sai por aqui. Outra região de fragilidade é a própria cicatriz umbilical e a outra região, como a gente falou, na região inguinal. A gente deixou a herniação por último na inspeção estática, porque normalmente a gente, para avaliar hérnia e herniações, a gente vai usar a inspeção dinâmica, tá? Eu não sei se vocês estão com o roteiro aí, a gente usa a manobra de Smith-Bates e de Valsalva. A gente vai explicar isso com calma mais para frente. Eu queria, nesse momento, tentar mostrar um videozinho sobre a inspeção lá do professor Rocco. Vocês me dão um tempo só para eu localizar o vídeo aqui no YouTube? Só um instantinho, gente. Se quiser perguntar alguma coisa, é só fazer a pergunta aí no chat, tá? Vou mutar aqui o microfone. Pessoal, tá todo mundo vendo o vídeo? Então, só, eu deixei o vídeo em silêncio. Vou tentar descrever o que o professor está fazendo, tá? Vamos ver se essa experiência funciona. Ele está tentando, então, explicar ali como é que ele vai fazer a inspeção. Ele começou a inspeção do abdômen, então ele está dizendo, circunscrevendo o que é abdômen para ele. Né? Embaixo do rebordo costal, em cima da crista ilíaca. Ele está fazendo a inspeção, ele olhou tangenciando primeiramente, depois de cima para baixo. Ele está falando da presença de algumas cicatrizes cirúrgicas, como a gente estava comentando. Ele falou da chifre pubiana. Agora ele está falando lá da fossa ilíaca esquerda, aquela do apêndice, ele está falando agora da cesariana. Ele está citando os nomes de cicatriz, mas eu não gosto de trabalhar com esses nomes, tá? Ele vai mostrar a manobra de Smith-Bates aí, depois eu vou explicar. Ele está pedindo para o paciente ou levantar os membros inferiores, e ele vai pedir para ele iniciar um abdominal. Só levantar um pouco e abaixar.
Qual o objetivo aí? O objetivo aí foi aumentar a pressão intra-abdominal. Se existir lugares com fragilidades de herniações, a gente vai ver aí a diátese do reto abdominal, vai ver melhor a cicatriz umbilical e às vezes até a herniação umbilical, às vezes até a herniação inguinal. Vou parar o vídeo, que agora ele está indo para o escuta. Só um instantinho que eu já volto aqui. Gente, o vídeo ajudou? Vocês querem ver de novo? Querem ver com ele explicando? A gente ainda vai falar sobre Smith Bates e Valsalva, mas vocês querem assistir de novo? Vocês preferem que eu ponha o áudio para ver se melhora? Ok, vamos lá. Vamos tentar então agora com áudio. Espera aí que eu já volto. E também se existe ou não algum tipo de cicatriz. As cicatrizes das cirurgias abdominais denunciam o tipo de cirurgia e o órgão acometido. Então, nós podemos ter cicatrizes medianas de laparotomia, supraumbilical, infraumbilical. Exame do abdômen envolve a inspeção, estática e dinâmica, a palpação, a percussão e a ausculta. Não necessariamente nesta ordem a gente vai ver os motivos. A inspeção do abdômen, ela deve ser feita com o abdômen totalmente desnudo. Então, a princípio, linha submamária até a raiz dos pelos pubianos. A inspeção é feita olhando-se tangencialmente o abdômen, procurando abaulamentos, retrações, e observa-se também se existe ou não algum tipo de cicatriz. As cicatrizes das cirurgias abdominais denunciam o tipo de cirurgia e o órgão acometido. Então, nós podemos ter cicatrizes medianas de laparotomia, supraumbilical, infraumbilical, chifopubiana, transumbilical, por exemplo. Existem cicatrizes paramedianas, subcostal, direita, subcostal bilateral, uma cicatriz pequena na região do apêndice, chamada cicatriz de Laguier, uma pequena cicatriz junto aos pelos pubianos, que é a cicatriz da cirurgia de Pfannenstiel. No homem, para acesso à prostatectomia, na mulher, cesariana, por exemplo. A inspeção estática é feita desta forma. Existe também, é claro, a inspeção dinâmica. Pede para o doente respirar fundo,
Respire fundo, solta. Mas também você deve fazer a manobra de Smith-Bates. Levanta as suas pernas, isso, esticadas, isso. Com isso, contrai-se a musculatura abdominal, pode baixar. E se o paciente tiver alguma hérnia abdominal, você vai evidenciar. Alternativamente, pode-se pedir que o paciente levante. Tenta sentar. Isso, tá bom. Com isso, ele contrai a musculatura abdominal. Se houvesse alguma hérnia, pode deitar. Isso seria evidente. Essa é a inspeção ativa. Depois da inspeção, não vem a palpação. Ok, gente. Enfim, eu não sabia disso. O áudio que vocês escutaram do vídeo, na verdade, era o áudio que está saindo da minha caixa de som e está entrando no microfone, entendeu? Não está sendo o áudio direto do YouTube para vocês. Eu não sei se tem como resolver isso. Para mim, ia direto pelo aplicativo. Perguntar a alguém, se alguém souber, depois me fala. O Thiago é um professor que sabe mais dessas coisas aqui, mas eu estava achando que era o áudio direto. Foi bom ter sabido disso, então. Deixa eu desligar o compartilhamento e mostrar o meu rosto só um instante. Tá todo mundo me vendo? Ok. Então, assim, a gente estava falando do Smith-Bates, que é a diátese do reto abdominal, né? E ou o paciente inicia um abdominal, como lá o professor mostrou, ou levanta os dois membros inferiores. Com que objetivo essa manobra? Manobra sempre na semiologia quer provocar alguma coisa, né? Quer provocar para facilitar a avaliação de algum sinal. Então, o Smith-Bates, ele quer provocar o quê? O aumento da pressão intraabdominal. Aumentando a pressão intraabdominal, vai ficar mais evidente alguma herniação se houver uma fragilidade na parede. Então, aquela questão lá, a diátese do reto abdominal, que a gente mostrou a figura, que ocorre principalmente, por exemplo, é o exemplo mais comum da gestante, na fase puerperal, na verdade, né? E a herniação umbilical. Agora, tem uma outra manobra, e eu não sei se vocês conversaram com ela dessa manobra na oficina de cardiovascular, que é a manobra de Valsalva. Vou escrever aqui. Valsalva. O que seria a manobra de Valsalva, então? Vocês lembram, né? É assoprar sem deixar o ar sair. Talvez os rapazes, se apresentaram no exército, devem se lembrar desse tipo de manobra que o tenente médico fez lá para avaliar a hérnia. Se vocês fizerem agora a manobra em vocês, aí em casa, o que vocês vão perceber? Quando a gente assopra sem deixar o ar sair, também a gente tem o mesmo efeito de aumentar a pressão intraabdominal. Na oficina cardiovascular, no exame físico cardiovascular, a Valsalva tem o objetivo de diminuir a pressão intratorácica, tem um outro objetivo. Né? Mas no exame físico do abdômen, tem o objetivo de aumentar a pressão intraabdominal, que vai ter o mesmo efeito, ou seja, avaliar herniações. Então, a gente vai poder ver a hérnia umbilical melhor e a herniação inguinal, principalmente, que é mais frequente em homem. Quando o paciente faz o Valsalva, a gente vai ver lá o saco herniário estufar e descer na região inguinal. Ok? Vamos voltar a compartilhar. Deixa eu desligar aqui. Vamos voltar para esse aqui. Então, gente, vamos passar para a segunda parte do exame físico. A gente falou, então, de inspeção estática e dinâmica. Ok.
inspeção estática e dinâmica. Agora a gente vai falar sobre a ausculta. E aí aquela pergunta, né? Por que a gente faz a ausculta antes da palpação e percussão? Tecnicamente, a gente vai sempre afirmar isso, tecnicamente, a gente precisa fazer a ausculta previamente da palpação e da percussão. Por que a gente precisa fazer isso? Porque ao manipular o abdômen na palpação e na percussão, a gente pode alterar, e na maioria das vezes altera a ausculta. Porque a principal coisa que a gente quer perceber na ausculta é o ritmo peristáltico. O ritmo peristáltico, ele causa um ruído, né? Então, esse ruído e a própria peristalse pode ser alterada se a gente fazer a palpação, principalmente a palpação profunda do abdômen. Então, a gente tecnicamente precisa fazer a ausculta antes. E aí, vejam só, gente. Eu acho que eu não falei isso na inspeção. Na inspeção, a gente trabalha com o abdômen 9 quadrantes, né? Quando a gente vai descrever essa inspeção, o abdômen atípico, com presença de cicatriz cirúrgica em fossa ilíaca direita, lesão hipocrômica em região periumbilical, a gente está usando 9 quadrantes. Na ausculta, a gente vai usar os 4 quadrantes. Ok? A gente vai usar os 4 quadrantes. Então, o que eu sempre combino com vocês? A gente vai auscultar cada um desses quadrantes na busca do chamado ritmo peristáltico. Ou seja, o ruído peristáltico. Isso que a gente vai querer procurar. Onde ficar melhor audível esse ruído peristáltico, a gente vai contar ele por 1 minuto. Okay? A normalidade é muito ampla de ruído peristáltico, é de 6 a 60. Então, a gente vai fazer essa ausculta em cada ponto e vai tentar identificar esse ruído. O que seria esse ruído? O ruído peristáltico, ele é um ruído anárquico, ele não é igual à bulha cardíaca, tá? Não é ritmo cardíaco regular, então você não vai perceber um ruído que está sempre presente, não é assim. Ele é anárquico, ele tem diferentes frequências, então às vezes vem um ruído alto, vem um ruído baixo, vem 3 ruídos, aí fica parado, você não escuta nada, depois volta 1, aí parado, voltam 3 altos, ou seja, o ruído peristáltico, ele está obedecendo ali a própria questão da digestão, né, da fisiologia da digestão. E a fisiologia da digestão, ela vai acontecendo de forma anárquica cada vez que vai passando pelos compartimentos do tubo digestivo, né, pelas fases ali da digestão do tubo digestivo. Então, o ruído peristáltico, ele seria o quê? Ora, ele se parece como se você estivesse amassando um plástico, ele é de baixa frequência, né? E às vezes ele fica mais alto, ele fica mais baixo. O ruído peristáltico, como eu estou dizendo, ele retrata o quê? Ele retrata esse ritmo peristáltico. Qual é a importância de se retratar o ritmo peristáltico? Para a gente saber, porque vão ter patologias que vão alterar esse ritmo, né? Então, por exemplo, vocês saberiam dizer, por exemplo, uma situação em que o ritmo peristáltico fica muito aumentado? O ritmo peristáltico pode ficar muito aumentado, por exemplo, nos casos de diarreia. Isso aí. Pode ser aumentado nos casos de diarreia. A peristalse aumenta, né? Seja diarreia osmótica, seja porque a bactéria que está causando, como agente etiológico, toxinas que se ligam a receptores do endotélio e faz com que aumente, da musculatura lisa, que faz com que aumente essa peristalse. Então, a diarreia é a principal causa desse aumento da peristalse. Tem situações, por exemplo, a fase aguda de uma obstrução intestinal. Aí, olha só, a obstrução intestinal é uma outra doença do abdômen agudo, do diagnóstico diferencial de abdômen agudo, né? Chamado abdômen agudo obstrutivo. A gente estava falando de exemplos de inflamatório. O obstrução intestinal é o abdômen agudo obstrutivo. A obstrução intestinal, a fase aguda, existe uma peristalse de luta naquela região que está ocorrendo a obstrução. Nessa fase de luta pode ocorrer também aumento da peristalse. É difícil, no atendimento médico, a gente identificar o paciente nessa fase. Quando ele procurou o setor de emergência, ele já passou dessa fase, mas isso na fisiopatologia da obstrução intestinal pode ocorrer.
Situações, vocês poderiam me dizer situações em que, na verdade, a gente não consegue escutar ritmo peristáltico. Sim, a colite isquêmica, que aí vai ser um abdômen agudo do ponto de vista vascular, né? É um outro tipo de abdômen agudo, que é muito grave. Aquela artéria que está irrigando aquele pedaço do cólon ou do intestino delgado, aquela região ali realmente vai ficar parada, né? Com isso, não vai haver peristalse naquela região, você não vai escutar ritmo peristáltico. A oclusão intestinal é o exemplo mais clássico, né, de obstrução, que é uma causa de obstrução intestinal, que pode ser por uma brida, né? A obstrução ainda não é total, né? A oclusão é quando ocorre a obstrução de forma total. Então, essas situações a gente vai ver peristalse ausente. Então, é o abdômen silencioso, né? A gente vai botar a campana no abdômen, tentar procurar algum ritmo peristáltico e não vamos escutar nada. Então, assim, o ritmo, qual é a importância, né? Vamos tentar contextualizar aqui no atendimento. A importância da peristalse e de identificar o ritmo peristáltico. Obstrução intestinal, que é o tema que a gente está falando aqui, o ilho paralítico é outra causa, Natália, de obstrução intestinal, isso aí. Esse termo, às vezes, ele não é bem correto atualmente, porque não é só o ilho que pode ocorrer isso, né? Qualquer parte do intestino pode haver paralisia, né? Mas comumente é chamado de ilho paralítico, isso mesmo. Então, assim, vamos contextualizar isso. Vamos supor um paciente sofreu uma intervenção cirúrgica abdominal. Vamos supor que ele fez uma colecistectomia, né, eletivo. E aí está nesse pós-operatório, está lá internado, ficou um tempo no CTI, foi para o quarto. O parâmetro mais importante para o cirurgião, num pós-operatório, uma complicação que a gente sempre precisa ver, principalmente num pós-operatório que vai ficando mais tardio, é a questão da obstrução intestinal, né? O paciente do pós-operatório ele pode ter uma pneumonia, né, por causa da questão da anestesia geral e da intubação, pode ocorrer, mas o procedimento cirúrgico pode deixar ali áreas de aderência, né? Ou seja, pode formar até uma torção de alguma alça. Pode acontecer coisa nessa natureza, é uma complicação esperada e clinicamente vai se manifestar com obstrução intestinal. Então, o cirurgião que está passando a visita no paciente que está no pós-operatório, ele tem que estar ligado com as complicações possíveis e a principal complicação, que é a obstrução intestinal. Então, vai ser mandatório nessa visita do cirurgião registrar a peristalse do paciente. Se ele está passando visita, né, num paciente nessa circunstância, e ele não consegue identificar ritmo peristáltico, isso vai acender a luz vermelha na cabeça dele. Ele vai ter que avaliar primeiro se o paciente realmente está em obstrução intestinal e aonde que está essa obstrução. Então, esse paciente vai ter que voltar para o centro cirúrgico, né? Confirmar com imagem e voltar para o centro cirúrgico, né? Então, a gente vê que a semiologia é isso, gente. São coisas simples, muitas vezes, né? E de importância é o norte do médico ali, na beira do leito, o norte dele é o exame físico. Então, por isso que a gente tem que dedicar ao estudo dessa disciplina com vigor. Ritmo peristáltico, né? O outro ruído que a gente pode perceber é o chamado ruído hidroaéreo. O ruído, se o peristáltico ele está presente de forma fisiológica, claro, né, que a peristalse está presente, então a gente precisa estar escutando o ruído. O ruído hidroaéreo, ele na maioria das vezes, ele é patológico. O que seria o ruído hidroaéreo? O ruído hidroaéreo ele se assemelha muito você assoprar uma garrafa d'água. Hidroaéreo, ou seja, hidro, água, ar, aéreo. O que seria isso no intestino, né? Seria o bolo alimentar numa fase líquida, ou então numa fase que você já esperava estar em caminho para a solidificação, ainda permanece numa fase líquida, e o ar seria o quê? O gás que circula no intestino. Tem um cachorro latindo lá fora, tá? Não sei se está contaminando aí. Então, assim, o líquido e o gás seria o quê?
o gás que é produzido no intestino de forma normal, mas às vezes pode estar numa produção exacerbada, dependendo da patologia. Algum processo de fermentação, principalmente com presença de bactéria, né, que faz aumentar a quantidade de gás. Então, ou seja, gás mais bolo alimentar em estado líquido vai propiciar a formação do ruído hidroaéreo. E o ruído hidroaéreo tem esse som, essa semelhança que é o ar passando pelo líquido, né? Ou seja, você assoprar uma garrafa d'água. Dando essa explicação, vocês imaginariam alguma patologia em que estaria presente o ruído hidroaéreo, ou seja, presença de líquido com gás passando? Vocês imaginariam alguma patologia? Pneumotórax. Não, o pneumotórax, o gastroenterite tá certo. O pneumotórax não, Amanda, porque seriam alterações que seriam vistas no tórax, né? Vocês ainda vão passar na oficina de tórax, o pneumotórax, a presença do ar no tórax, a gente vai ver uma percussão presente, né? O murmúrio vesicular, que é o ar passando, a gente não vai conseguir escutar. Não tem problema não. Deve ser pneumoperitônio, é isso? Não, tudo bem. Mas não tem problema não. Mas então, sim, Juliana, gastroenterite, isso aí, ou seja, as diarreias de novo. Diarreia, então, o paciente com diarreia é uma orquestra sinfônica nessa ausculta. A gente vai ter aumento de peristalse, né? E, ao mesmo tempo, o ruído do aéreo passando naquela região em que o paciente está ali com o bolo alimentar numa fase que está caminhando para a solidificação e ainda está líquido. A ausculta, então, seria isso. Presença de ritmo peristáltico, né, o ruído peristáltico, o ruído do aéreo. O borburismo que eu botei no roteiro, eu não sei se vocês estão com o roteiro na frente, mas quando vocês lerem isso no roteiro, o borburismo é o ruído do aéreo que a gente costuma escutar ao ouvido nu, sem a presença do estético. Ok? Para a gente terminar a escuta, eu acho que a gente está indo para 10 horas, eu acho que eu posso dar um intervalo aí, e vocês depois escrevem se vocês concordam ou não. Vou terminar o escuta, a gente dá um intervalo, depois voltamos. Para a gente terminar o escuta, falta a gente falar, então, da ausculta dos pontos, os pontos de ausculta das artérias intraabdominais. Ok? A gente vai falar disso, e aí eu vou mostrar de novo o videozinho do professor Rocco, junto com a ausculta. Natália, na verdade é o mesmo fenômeno que está ocorrendo. O ruído hidroaéreo a gente consegue escutar pelo esteto. Então, ou seja, ao escutar pelo esteto. E o burburismo, a gente consegue perceber isso ao que a gente chama de ouvido nu, né? Que ele é tão alto que a gente percebe isso sem o esteto. Ok? Então, para a gente... Ok. Então, para a gente terminar essa parte aqui, deixa eu voltar para minha... Voltar para o slide, deixa eu localizar aqui. Não sei se eu tenho isso aqui. Tenho. Esse slide aqui, gente. Para a gente terminar a parte da ausculta, vamos falar desses pontos de ausculta. E aí vai ser aquela parte que eu vou usar o desenho aqui da folha. Então, eu vou cancelar o compartilhamento. Que essa parte normalmente eu faço no quadro. Vamos ver se vai dar certo aqui. Olha só, gente. Vamos ver se vai dar certo o que eu quero fazer. Vocês conseguem ver meu desenho? Porque eu não estou conseguindo fazer com que a minha imagem fique na tela grande. Eu só estou vendo pequenininho no canto da tela. Então, olha só, esquematicamente, tá, gente?
Isso aqui é um abdômen. Então, aqui em cima é o rebordo costal, aqui embaixo é a crista ilíaca, e aqui é a cicatriz umbilical. Ok? O que eu vou fazer agora? Na semiologia, muitas vezes, para a gente achar algumas coisas, alguns pontos de pesquisa, a gente precisa usar, talvez vocês viram isso na oficina de abdômen, a gente usa o recurso de linha imaginária. Então, em verde, ó, eu fiz 3 linhas imaginárias. Vocês vão dizendo se vocês estão enxergando? São 3 linhas horizontais que a gente fez no abdômen. A primeira, vocês estão percebendo que ela está no nível do rebordo costal. Isso que é importante. A primeira no nível do rebordo costal. A segunda no nível da cicatriz umbilical. E o terceiro a nível da crista ilíaca. Ok? O que eu vou fazer agora? Interseção com essas linhas verdes, eu vou botar em vermelho na vertical aquele músculo reto abdominal. Aí vocês percebem que a interseção do músculo reto abdominal, que está em vermelho na vertical, com cada uma dessas 3 linhas em verde na horizontal, vão formar pontos. Tá? Mais ou menos assim que eu estou querendo dizer. Então, a interseção das linhas pontilhadas verdes, as linhas imaginárias. Essas 3 linhas, com o músculo reto abdominal, direito e esquerdo, lado direito e esquerdo, vão formar pontos. Esses pontos vão ser os pontos de luta. Deu para ficar claro? Eu vou mostrar agora aquela... Vou mostrar, vou voltar lá para... Cadê? Então, olha só, gente. Cadê a mãozinha? No desenho aqui, imaginando o esquema, aqui está a primeira linha, que eu fiz em verde, no rebordo costal. Aqui está a segunda linha, que eu fiz na cicatriz umbilical. E aqui embaixo, a terceira linha, na altura da crista ilíaca. O músculo reto abdominal, em vermelho na vertical. Esses pontos de interseção, então, vão ser os focos de ausculta. E de quais artérias? Na linha 1, a artéria renal. Ok? Na linha 2, a artéria ilíaca. E na linha 3, as artérias femorais. Todo mundo entendeu aqui? Uma ordem não. Na verdade, a gente pode começar seguindo lá pelas renais, né? Renal direita, esquerda. Ilíaca esquerda. Ilíaca direita, esquerda. Femoral direita, esquerda. Pode ser feito dessa maneira. Ok, Carlos? E o que a gente quer perceber aqui? Na verdade, a gente não quer perceber nada. De forma fisiológica, não quer escutar nada. Talvez só continuar escutando o ritmo peristáltico. Se tiver alguma alteração nessa ausculta, vai ser sempre patológica. E vai ser o quê? Vai ser presença de sopro. Então vai ser um... Vai ser presença de sopro nesses focos de ausculta. E isso vai ser sempre patológico. E que fisiopatologia aí pode explicar esses sopros? Pode ser má formação congênita num desses vasos, por exemplo, né? O vaso mal formado, ele é tortuoso, propicia turbilhonamento. Turbilhonamento vai levar a sopro. Pode ser o quê? Obstrução intrínseca, ou seja, o paciente que tem aterosclerose,
que é uma doença sistêmica, pode ter aterosclerose numa dessas artérias. Ok? Vai dar um nível de obstrução, turbilhonamento, sopro. Compressão extrínseca, alguma massa ou alguma víscera que cresceu, vamos supor um tumor de rim, uma massa adenocarcinoma cólon, um linfonodo intraabdominal que cresceu por causa de uma doença tipo linfoma, né? Comprimir uma dessas artérias vai propiciar turbilhonamento e vai levar a sopro. Então, a gente viu, estou dando exemplos de doenças bem diferentes para a gente ver que sopro pode estar sinalizando coisa errada, mas que podem ser completamente diferentes. Vou contextualizar aqui a importância disso. Vou abrir um parênteses aqui. Explicar um pouquinho sobre hipertensão arterial sistêmica. Vocês vão estudar essa doença na cardiologia, né? Vocês viram alguma coisa já na semiologia, de como é que diagnostica, aferir a PA, a maneira correta de aferir, os métodos, enfim. Hipertensão arterial sistêmica é a doença crônica mais prevalente da humanidade, né? Como que se faz o diagnóstico dela? Não tem um marcador laboratorial, não tem um exame de imagem que faz diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. A hipertensão arterial sistêmica se faz diagnóstico com o esfigmomanômetro. Os próprios consensos diretrizes brasileiras de cardiologia internacional recomendam a mesma coisa, que é o que ali, se a gente for ler os livros de texto, vai se dizer a mesma coisa. É aferindo a pressão, tem que aferir da maneira correta, são às vezes 2 aferições, os consensos vão mudando com relação ao tempo, mas é o esfigmomanômetro que usa. Essa doença, hipertensão arterial, ela é dividida em 2. Tem a primária, que é chamada essencial, e a secundária. Essa pressão, problema de pressão que todo mundo tem, é a hipertensão arterial primária, que é assim, 95% das hipertensões. E é a doença prevalente, crônica prevalente no mundo, né? Mas existe 5%, gente, que é uma minoria, de hipertensão secundária. E são doenças raras. Ok? Uma dessas doenças, desculpa, o diagnóstico dessas doenças, o diagnóstico para você chegar à conclusão de hipertensão secundária, às vezes é difícil. Muitos desses pacientes iniciaram com um diagnóstico equivocado de hipertensão primária. Por quê? Porque o paciente vai ao médico a primeira vez, o uso só do esfigmomanômetro é aferir a pressão. Pode ser usar o mapa, pode aferir em casa, pode voltar no outro momento, mas é o esfigmomanômetro, ele chega à conclusão, a sua pressão está lá dando sempre 16/10, 160/100. Vamos iniciar o antihipertensivo. Só que o que acontece no paciente que não é primária? Os antihipertensivos que são iniciados não resolvem. Aí ele aumenta a dose. Volta na consulta. 2 meses depois, aí não resolve. Aí associa uma terceira classe. Volta 2 meses depois, continua com a pressão alta. Aumenta a dose de um antihipertensivo, volta. Aumenta a dose do segundo, volta. Aí vai de 2 em 2 meses, vai tentando chegar à meta, que é 12/8, né? A meta estipulada pela diretriz de hipertensão, e já está usando 3 classes de antihipertensivo em dose máxima. E o consenso diz, quando o paciente chega nesse estágio de usar 3 classes em dose máxima, é considerado hipertensão refratária e tem que começar a pensar em hipertensão secundária, ou seja, investigar outras doenças que estão causando uma hipertensão. Isso pode não ser hipertensão primária. Isso o consenso sugere. Mas até o paciente chegar a essa conclusão, o médico chegar a essa conclusão, às vezes passou 1 ano, né? Passou 9 meses, passou 15 meses. Só que existe um conhecimento epidemiológico aí da hipertensão secundária. A hipertensão secundária são 5% do total, ok. Só que a causa principal de hipertensão secundária são causas renais. A doença renal mais importante que causa hipertensão secundária, olha só, gente, é estenose da artéria renal. Estenose da artéria renal, ou seja, uma má formação. Essa doença pode ter como alteração no exame físico o sopro no foco da artéria renal. Então, onde que eu quero chegar, gente? Imagine só, se esse paciente lá na primeira consulta
em que o médico constatou aumento da PA, se ele tivesse lembrado, né, lá da aula do quarto período da semiologia do abdômen, e ter feito um exame do abdômen e com a ausculta dos focos, e ter constatado lá, no foco da artéria renal, ele já poderia ter tomado um caminho completamente diferente. Ele poderia ter começado a pensar na estenose e feito uma propedêutica completamente diferente. Solicitar um ultrassom, um estudo ultrassonográfico dessa artéria para constatar essa alteração, pedir um parecido à cirurgia vascular, ou seja, um caminho completamente diferente do que esse quase 12 meses, 15 meses, tentando controlar a pressão. Então, a gente vê aqui, você vê, normalmente é uma coisa simples, e uma coisa que ia fazer uma atitude no exame físico, que faz um ato, um ato médico completamente diferente. Ia guiar o médico um caminho completamente diferente, né? Então, a importância da gente sempre valorizar o exame físico. O que a gente precisa fazer, falar mais de observação aqui, é o seguinte, gente. Nessa figura, vocês estão percebendo que entre os focos da artéria renal tem o da aorta. Esse é um foco que a gente precisa escutar também. Então, a gente vai escutar o da artéria renal, depois da artéria ilíaca, da femoral, e temos que escutar o da aorta. E eu vou acrescentar, a gente precisa escutar também a loja hepática e a loja esplênica. E por que é importante a gente fazer isso? Vocês não passaram no oficina de cabeça, mas é a mesma explicação por que a gente ausculta a tireoide. Em situações de neoplasia, e aqui a gente vai falar de hepatocarcinoma, né? Neoplasia hepática e o câncer de baço, a patogênese de uma neoplasia se segue também à angiogênese, que o tumor solicita. Ou seja, a formação de vasos novos para poder nutrir o tecido tumoral. Só que esses vasos que são formados pelo tumor não são vasos perfeitos, igual a natureza fez do corpo humano. São vasos completamente anárquicos, tortuosos, feitos de, assim, de qualquer maneira, dizendo a grosso modo. E o que isso acarreta quando é feita essa angiogênese totalmente errada tumoral? Propicia ali focos de turbilhonamento. E aí o que vai acontecer? Se houver focos de turbilhonamento nessa angiogênese tumoral, vai haver presença de sopro. Então a gente escuta de rotina a loja hepática e esplênica, porque se a gente perceber sopro na loja hepática ou esplênica, pode estar sinalizando de forma indireta presença de câncer de fígado ou câncer de baço. É claro que existe um contexto aí, né? Câncer de baço é raro, mas existe um contexto, um paciente com câncer, ele está dentro de uma síndrome consumptiva, né? Tem anemia de doença crônica, o paciente tem perda ponderal patológica e pode ter outros sintomas de acordo com o tipo de câncer, mas o exame físico, isso é um elemento a mais, um sinal a mais que pode corroborar com o nosso raciocínio clínico. Então, eu vou repetir aqui, quando a gente fizer a ausculta, auscultou os 4 quadrantes, né? Em pesquisa de ruído hidroaéreo e ritmo peristáltico, né? O ruído peristáltico. Quando a gente começar a auscultar os focos das artérias, não esquecer de auscultar o epigastro, que é o foco da aorta abdominal, e não esquecer de auscultar a loja hepática e a loja esplênica. Onde é a loja hepática e a loja esplênica são os últimos arcos costais aqui, ó, que é onde, topograficamente, localiza o baço e o fígado. Aí, por isso que eu tirei essa foto aqui. Isso aqui é do boneco que tem lá no laboratório lá da faculdade, para a gente visualizar aqui. Tá vendo, gente? O fígado, ele fica dentro do arco costal. Então, a loja hepática seria a gente auscultar aqui, ó, topograficamente. E o baço está topograficamente nessa região aqui. Ok? Então, a gente vai auscultar os focos
E não esquecer da loja hepática e da loja esplênica. Estou vendo a tua pergunta agora, Carlos. Professor, todos esses focos dão frame em cada... Não. Esse raciocínio que a gente vê quando a gente está fazendo o exame do precórdio, né? A gente viu lá que o sopro acima de 4 cruzes, não sei se vocês aprenderam assim, o sopro acima de 4 cruzes, ele tem frêmito, né? Esse raciocínio não é igual aqui, não. Tá? Não tem, isso não vai ter relação, não. A gente só vai ter o elemento mesmo de auscultar se tem a presença ou não do sopro, ok? Bem, gente, são 10h15. Vocês querem fazer um breve intervalo de uns 15 minutos? A gente terminou a ausculta. Agora a gente vai começar a palpação. Então pode ser uns 15 minutos. Eu não sei como é que os professores têm feito. Deixa a sessão aberta, é isso? E só fecha o áudio. Fecha o áudio, ok. Então eu vou deixar aqui a sessão aberta e vamos dar um intervalo de 15 minutos. São 10h15 agora. 10h30 a gente volta. Ok? Então, isso eu queria saber. Então, se eu cancelar a gravação agora, eu posso voltar a gravar. Depois fica um vídeo só. Então ok. Vou cancelar a gravação. Aí me lembram, tá? Me lembro de botar para gravar depois, senão eu tenho medo de esquecer.